Muitos, infelizmente, têm consistência, mas para derrota. Será que o nosso estilo de vida, as nossas palavras, as nossas conversas, os nossos hábitos têm nos levado, nos conduzido para o mal? Para uma autodestruição? Para estragar com o nosso destino? Para estragar com a nossa saúde, os nossos resultados, a nossa família? Olá, Deus te abençoe, seja bem-vindo a mais um Seja Forte, Seja Homem. Eu convido você a analisar pontos importantes para mudar a nossa vida, o nosso dia a dia. Eu te pergunto, será que você tem uma boa consistência? Você tem consistência lá o dia a dia, focado na coisa certa, Porque sabe que muitas pessoas, infelizmente, têm consistência, porém para derrota. Uma mentalidade pequena, para falar de bobagens, para viver uma vida de procrastinação, sem resultado nenhum. Então, quero analisar com você isso e para a gente mudar, a gente precisa de consciência. Aqui em Atos 3, do 1 ao 7, olha só. Certo dia, por volta das 3 da tarde, Pedro e João foram para o templo orar. Um homem aleijado de nascença estava sendo carregado. Todos os dias, ele era colocado ao lado da porta chamada Formosa para pedir esmolas a quem entrasse no templo. Quando ele viu que Pedro e João iam entrar, pediu-lhes dinheiro. Pedro e João se voltaram para ele. Olhe para nós, disse Pedro. O homem fixou o olhar neles, esperando receber alguma esmola. Pedro, no entanto, disse: Não tenho prata nem ouro, mas lhe dou o que tenho. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levante-se e ande. Pedro então segurou o aleijado pela mão e o ajudou a levantar-se. No mesmo instante, os pés e os tornozelos do homem foram curados e fortalecidos. Olha só. Muitos, infelizmente, têm consistência, mas para derrota. Você vê que esse homem aqui, eu até frisei para você, todos os dias ele estava lá no mesmo lugar, disciplinadamente no mesmo lugar, porém, esperando que alguém fizesse alguma coisa por ele. Então nós precisamos trazer para a nossa vida. Será que nós somos continuistas, mas para a derrota? Será que o nosso estilo de vida, as nossas palavras, as nossas conversas, os nossos hábitos têm nos levado, nos conduzido para o mal? Para uma autodestruição? Para estragar com o nosso destino? Para estragar com a nossa saúde, os nossos resultados, a nossa família? Não, nós não podemos aceitar isso. Esse homem estava aqui uma vida inteira nessa condição triste e humilhante. Isso é mentalidade. A pessoa não enxerga que ela pode, ela não acredita que pode mudar de situação. Por isso que nós temos a palavra. Nós vemos Pedro falando aqui, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, que é muito importante, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se. Então veja, o que nós precisamos não é de mais dinheiro, não é de mais nada. Isso é consequência de uma mentalidade. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que você já viu pessoas que ganharam na loteria, depois de uns 4, 5 anos, estavam lá mais miseráveis e endividadas do que antes. Foi uma maldição na vida delas, aquele valor. Então a gente pode receber milhões, mas se não tiver uma mudança na minha mentalidade, eu vou perder tudo novamente. Mas por outro lado, pode observar que as pessoas são muito bem-sucedidas. Elas tiveram muitas dificuldades e elas sempre se levantaram. Por quê? Mentalidade. Se eu posso, se eu creio, se eu confio na palavra de Deus, aquilo acontece. Porque é uma mentalidade. Então nós precisamos ter, sim, consistência, precisamos ter estabilidade, continuismo, mas para crescimento. Muitos, infelizmente, não têm. Não ter mais consciência da preguiça, por exemplo. A gente não pode ter mais uma consistência para preguiça. Por exemplo, tem gente que vive na procrastinação. Está sempre deixando para depois. Não, eu faço depois. Não, isso é um roubo de vida para a pessoa. Então nós não podemos ter consistência para preguiça,
para a acomodação, para a passividade, para o medo. Porque uma pessoa com medo, ela vive travada. Então nós precisamos ter consciência para a excelência, para nos fortalecer dia após dia, para disciplinarmos a nossa rotina. Então, nós precisamos mudar. Afinal, a mesma mentalidade que nos trouxe para o problema não vai ser a mesma que vai nos tirar do problema. Então, essa mentalidade para a derrota precisa ser mudada, transformada, tem que haver uma metanoia, e essa mentalidade negativa tem que ser transformada para uma mentalidade de vitória. Lembra da Marta, do exemplo da Marta e da Maria? A Marta, Jesus corrigiu ela. A Marta, ela estava fazendo muitas coisas, mas escolhas erradas. Marta, ela estava perdendo a vida dela com escolhas erradas. E a Maria não. Maria também. Às vezes a gente olha para Maria, dá a impressão, naquele ponto, né, naquele contexto, dá a impressão que ela era preguiçosa. Mas você sabe, seus avós, seus bisavós, não tinha tempo para preguiça. Né? Não tinha facilidade. Todo dia tinha uma rotina lá. Mas a Maria escolheu estar focada na coisa certa naquele momento. Depois Jesus iria embora. Ela teria todas as obrigações dela. Então, nós precisamos ter a consistência para a coisa certa. Mudar, não ficar correndo para lá e para cá. Tem gente que não tem a preguiça para trabalhar, mas ela tem preguiça para aprender, por exemplo. Então, às vezes, não é que a pessoa é preguiçosa de ficar no sofá o dia inteiro. Não, ela levanta cedo e tal. Mas se ela não tiver foco, ela vai consistentemente fazer as mesmas coisas sem resultados que vão fazer ela ir para um outro nível, e ela vai viver daquela maneira. Por quê? Porque ela não expandiu a mente dela para que ela faça alguns ajustes que vão mudar a vida dela. Então, é o que nós sempre falamos, quando a nossa mente expande, ela nunca volta ao velho padrão, porque você já entendeu, você já não quer mais. Você lembra como você pensava, você lembra como você vivia, e você tem essa consciência. Não, pelo amor de Deus, eu não quero isso para a minha vida, não. A gente pode lembrar de Bartimeu. Aqui era o aleijado que estava todo dia no mesmo lugar esperando alguma coisa. Bartimeu, quando ele ouviu falar de Jesus, ele passou uma vida naquela situação humilhante. Quando ele ouviu sobre Jesus, ele não aceitou, ele rompeu. No momento em que ele ouviu sobre Jesus, ele quis mudar de vida. Então, quando Jesus foi nele e perguntou: o que você quer que eu lhe faça? Ele podia ter falado: Senhor, eu quero mais dinheiro. Ele falou: não, eu quero ver. Eu quero mudar de vida. Então, peça ao Senhor isso. Persiga isso. Senhor, eu quero ver. Eu quero expandir minha mente. Eu quero pensar de uma forma diferente. Eu quero ter consistência para a vitória. Eu quero vencer. E nós só vamos vencer mudando a nossa mentalidade, nos alinhando à palavra do Senhor. Porque a Bíblia é um livro de sabedoria, um livro de direções. O manual da nossa vida é a palavra de Deus. Então, expanda a sua mente, tenha consistência, mas para a vitória. Ok? Se esse vídeo foi bênção na sua vida, eu peço que você coloque aqui o seu comentário, o que foi bênção, como te ajudou, uma sugestão, inclusive, de pauta para nós gravarmos futuramente. Esteja inscrito no meu canal, dê o seu like e mande para mais pessoas, porque homens de verdade mudam o mundo. Então, mude a sua mentalidade, mude o seu estilo de vida, expanda a sua mente e você verá grandes vitórias no seu dia a dia, em nome de Jesus. Tá bom? Que Deus te abençoe, fique com Deus, um abraço.